O Cortes mandou aqui, salve, salve família, Cortes aqui. Deltan Dallagnol, os três poderes estão ultrapassando suas áreas e intervindo nas áreas de outros poderes? Você enxerga alguma anomalia? A nossa Constituição dá margem a isso? O que precisa para o Brasil se livrar da corrupção? Qual é o caminho? Abraço. Queria só dizer que minha voz tá assim porque eu gritei pra caralho pelo Flamengo. Mas, cara, você foi lá, Eu fui lá. no Uruguai, viu de camarote. Mentira, não tava de camarote, tava lá na arquibancada Tava num normal. lugar muito mais legal. Tava legal? Tava num lugar legal? Tava na galera, pô. Ah, tá. Tu tava num lugar legal, mas não era um lugar privilegiado, era um lugar legal. Não, era um lugar privilegiado. Porque, na sua visão, na sua cosmovisão, entendi. Mas tudo bem, foda-se. Os três poderes estão ultrapassando suas áreas, intervindo em outros poderes, cara. E qual o caminho para controlar a corrupção, né? É. Vamos começar pela primeira. Os poderes estão interferindo em área de outros poderes? Existe sim uma visão hoje de que existem decisões do Supremo Tribunal Federal que estão entrando numa seara do legislativo. Por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal criminaliza homofobia. Isso é uma área tipicamente de poder legislativo. Quando o Supremo Tribunal Federal intervém em coisas que são típicas de poder executivo, ele está entrando numa seara que, digamos, não seria tipicamente dele. Existe justificativa para isso? Algumas teorias buscam justificar e dar uma justificativa. O ministro Barroso lá tem alguns critérios quando ele entende que é justificável o Supremo Tribunal Federal entrar em políticas públicas, ele entrar nessa área que não seria tipicamente dele, por exemplo, avanços civilizatórios, defesa de direitos de minorias e por aí vai. Ele tem uma linha mais assim. Agora, eu acho que tem que analisar caso a caso, sabe? Se você me perguntar, por exemplo, se em regra o Supremo deve entrar na área legislativa, eu diria que não, que é uma área do legislativo, dos representantes da sociedade, que eles devem legislar nessas matérias que eu mencionei. Agora, eu acho que a discussão ela fica mais rica quando a gente avalia caso a caso, tá? E o segundo ponto, qual é o caminho para controlar a corrupção no Brasil? Gente, o caminho é claro, né? Tem até eu fiz uma masterclass sobre os 6 caminhos para o controle da corrupção. É uma masterclass, está lá disponível lá na minha página no YouTube. Vai lá, se inscreve, assiste. E eu falei dos 6 caminhos e eu mapeei, expliquei as 6 visões que existem sobre como você controlar a corrupção. Então, tem uma visão que é majoritária que diz o seguinte: para você controlar a corrupção, e o que já funcionou em vários países, é você adotar um pacote de reformas legais que você melhore a transparência, melhore a accountability, você diminui a impunidade, você melhore regras do sistema político. Tem um pacote lá de reformas institucionais, você fortaleça órgãos de controle, que você pode te levar a controlar a corrupção. E aí vieram algumas visões complementares ou que buscaram aperfeiçoar. Por exemplo, não basta isso, porque se você implementar isso num país altamente corrupto, as pessoas de dentro vão sabotar, elas vão minar, a corrupção contra-ataca, a corrupção vai reagir. Claro. Então você precisa criar uma cultura de intolerância em relação à corrupção na sociedade. E aí você precisa daquilo que a gente conversou, tecido social, fortalecimento da comunidade, laços associativos, construir soluções de baixo para cima, e isso é importante. Aí tem uma outra visão que diz, mas você pode melhorar isso, você pode customizar essas reformas que funcionam internacionalmente para a realidade local. E aí quando a gente olha para a realidade local no Brasil, você tem 2 problemas centrais, impunidade e problemas do sistema político, como partidos com dono, como verba do fundo eleitoral bilionária, como campanhas eleitorais caríssimas que estimulam o investimento de dinheiro, inclusive propinas, e por aí vai. Então você tem problema de impunidade, que a impunidade alimenta a corrupção, a impunidade permite que os corruptos continuem lá, e você tem o problema do sistema político se você vai customizar. E aí você tem lá, eu explico lá na Masterclass, os 6 pontos que complementam e que agregam, e o que a gente tem que fazer? Gente, a gente tem que passar essas reformas customizadas para o Brasil, criar intolerância à corrupção, inclusive intolerância à corrupção pode ser criada por meio de campanhas de marketing de massa, isso pode ser feito pelo Poder Executivo, o Poder Executivo tem marketing para isso, tem dinheiro para isso, em Hong Kong fizeram bastante, se entrar na internet você vai achar várias campanhas de Hong Kong que ajudaram a mudar a cultura, e você pode implementar essa realidade. Agora, para você implementar essa realidade, implementar essas mudanças, o que você precisa? Você precisa de políticos que implementem essa mudança. Agora, se os políticos que estão lá não implementam essa mudança, qual é a única solução que a gente tem? Mudar os políticos que estão lá e colocar pessoas comprometidas com essa mudança. De novo, mais do que com palavras, com atitudes. Vamos olhar um pouco para a história. Foi eleito um caçador de marajás para mudar essa realidade. Da boca para fora, entrou lá, foi impeachado e agora é acusado na Lava Jato de corrupção. Foi eleito
um cara da vassourinha, lá na década de 60, Jânio Quadros, que ia limpar a corrupção. Mais perto da época do falecimento, surgiram aí notícias de corrupção, de envolvimento em corrupção, e a conta do hospital dele, segundo uma notícia de imprensa, foi paga por uma empreiteira contratada no governo dele para fazer obras. Então, mais do que palavras, blá, 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 você tem que saber qual que é a medida concreta que o cara vai implementar. Tem um rol de medidas, tem as novas medidas contra a corrupção, qual que o político é favorável. E a gente tem que, se a gente quer mudar essa realidade, a gente tem que não só votar consciente, a gente tem que cobrar preparo político do governante e a gente tem que cobrar as posições deles nas mídias sociais. Veja quem são os deputados do seu estado, veja quem são os senadores, pega lá os arroba lá do Twitter de cada um. E aí, sempre que vai ter uma votação, cobra o cara antes, cobra o cara depois, fiscaliza, cobra, na pressão popular os caras mudam de voto. Se a gente quer mudar essa realidade, a gente tem que construir a solução de baixo para cima, não tem outra saída. Não é Deltan, não é uma pessoa que vai mudar o Brasil. É um sentimento. Mas nós juntos, lutando por essa causa, a gente pode mudar essa realidade. Eu acredito sim na nossa capacidade de mudar.